Olá, tudo bem? Bom, eu espero que sim, sobretudo você, torcedor do Fortaleza, torcedor do Fortaleza. Neste vídeo eu quero falar com você sobre a estreia do Leão na Copinha. Jogou demais, fez 6-0 no Concórdia, 6-0 no Concórdia, virou 4. Muitos achavam até que terminaria com 8. Não precisa, mas o fato é que poderia perfeitamente ter sido 8-0. 8-0 ou mais para o Fortaleza contra o Concórdia. Ah, mas o Fortaleza ganhou. Estreou na Copa São Paulo. Contra o Concórdia, um time pequeno lá, não sei o que, de Santa Catarina e tal. Nada disso, gente. Nada disso. Tem muitos clubes aí, muitas equipes aí, inclusive com tradição na Copinha, que não estão conseguindo golear. Algumas, inclusive, estão se complicando muito na Copinha. Muito mesmo. Vários desses adversários, digamos assim, desconhecidos, estão jogando muita bola. Muita bola. Tivemos grandes jogos desde o começo da Copinha, em todas as rodadas. Temos grandes jogos com equipes desconhecidas jogando demais. Mesmo no confronto do Atlético Mineiro contra a Desportiva de Alagoas. É impressionante. O Galo ganhou de 3-1, mas foi um sufoco, meus amigos. Incrível. Então não vem com essa história, né? Ganhou de tal. Não vem com essa história, não. Isso é um ponto. Outro ponto é, independente do adversário, como é que se ganha? Como é que você consegue configurar a sua vitória? Este é outro ponto, até mais importante do que o primeiro. E acho que, juntando os dois pontos, a gente pode falar que foi uma grande estreia do Leão na Piscina, Copa do São Paulo de Futebol Júnior, meus amigos. Destaque, sim, para o Afonso, para o Ryan, para o Geilson também. Pedrinho que entrou também jogou muita bola. Miguel, é interessante a movimentação dentro de campo do Miguel também, a forma como ele se locomove pelo campo, sobretudo quando está no campo de ataque. Interessante esse Miguel também, jogador que é para ficar de olho nele. Ele é muito bom, tem um toque ali com certo refino. E o grande destaque, evidentemente, foi o colombiano, o Martínez. O Martínez fez 3 gols. Right trick para o Martínez, evidentemente. E poderia ter feito mais. O Afonso marcou um gol também, deu 2 assistências. O Martínez marcou 3 gols, também deu assistência para gol. Ou seja, a dupla de ataque funcionando muito bem. Bem interessante, muito promissor que a gente viu do Fortaleza nessa estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo confronto vai ser contra a equipe que tem um trabalho de base bem relevante, bem interessante aqui no contexto do futebol de São Paulo, que é o Ituano, né? Mas acho que o Fortaleza tem bola assim, para fazer um grande jogo, e se continuar jogando desse jeito, tem bola inclusive para ser um dos grandes destaques dessa competição muito importante, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por mais que não pareça, o que mais importa, na verdade, é a forma como o Fortaleza está jogando, e não necessariamente os resultados, porque a gente está falando de base. O mais importante da base é a base entregar jogadores para o elenco principal. De maneira que se o Fortaleza não tivesse vencido, mas se algum jogador se destacasse demais, já estaria de bom tamanho. O fato, contudo, é que o Leão jogou muita bola, taticamente foi uma equipe interessante, né, conseguiu golear e as duas coisas se casaram. Né, muitos jogadores atuando bem, né, e também uma vitória. Então, quando você puder casar as duas coisas, vitória, resultado com um bom desempenho, é o que mais importa na base, digamos assim. Talvez a segunda coisa que mais importa, o mais importante é a configuração mesmo do perfil do garoto, que pode ser um grande jogador para a equipe principal. Mas no caso, as duas coisas se casaram muito bem, e a gente viu o Fortaleza bem, bastante protagonista, meus amigos, desde o começo do jogo, incrível. O que o Fortaleza está fazendo em campo? O que o Fortaleza está fazendo em campo? O Fortaleza está querendo ganhar. O Fortaleza está querendo fazer gols. E isto foi o que aconteceu desde o primeiro minuto, gente. Desde os primeiros minutos do jogo, a gente viu o Fortaleza para cima do Concórdia. A forma como a equipe adianta suas linhas, né, a forma como a equipe progride e passa para o campo de ataque é algo para chamar muita atenção. A forma como a equipe se comporta no campo de ataque é algo que chama ainda muito mais atenção. E isto nos remete ao técnico, o Júnior Câmara, que é um esplêndido profissional. Deixa eu contar a história, permitam-me. Há um certo tempo atrás, há um bom tempo atrás, quando poucos conheciam esse profissional, ele estava no Sport Recife, e eu destaquei esse profissional na minha conta do Twitter. Fiz alguns destaques sobre ele, porque para mim ele era um grande técnico com uma visão bastante profunda sobre futebol, e que, na minha opinião, naquele momento, não estava sendo muito valorizado, inclusive, no esporte. O esporte estava num contexto, inclusive, de sempre que perdia um técnico, trocava de técnico quase toda semana, gente. Aí pintava outro técnico e tal, e nunca dava chance, por exemplo, para este treinador. E eu ficava pensando, poxa vida, não valoriza o profissional, de repente ele poderia até trabalhar em outro clube, né? Ser contratado por outro clube. Então eu comecei a fazer alguns destaques indicando o trabalho do Câmara para alguns clubes aqui do futebol do Brasil, na minha conta do Twitter.
Passou um certo tempo, nunca mais ouvi falar do Câmara, mas eu sempre me lembrava daquele profissional da base que fazia um trabalho interessante, um dos profissionais da base que mais sabe trabalhar a maneira como a equipe tem a bola, possui a bola construtiva, uma posse construtiva, uma posse de bola construtiva e que ao mesmo tempo não abre mão, quando é necessário, do jogo mais profundo, do jogo mais vertical e também do jogo de contragolpe, ou seja, um jogo mais ou menos total. Inclusive eu acho que ele até melhorou um pouquinho nesse último ponto, que é o jogo do contragolpe, né? E aí eu fiquei muito feliz recentemente quando eu fiquei sabendo que o Júnior Câmara está no Fortaleza, ou seja, um grande profissional em um grande clube do futebol do Brasil. E aí a gente percebeu já nesse primeiro jogo contra o Concórdia que este Fortaleza já tem muito do seu técnico, né? O seu técnico já soube trabalhar com essa equipe, ele tem um domínio completo ali do que os jogadores fazem dentro de campo. A gente percebe claramente muitos treinamentos, muitas jogadas ensaiadas, muito bem ensaiadas. A gente percebe também que o posicionamento dos jogadores, a forma como um jogador sai de posição e o outro ocupa a posição, a gente percebe claramente que isso é muito treinado também. Muito treinado. A gente percebe que quando a equipe está, sim, no seu campo de ataque, ela sabe trabalhar bem, mas quando ela está no campo de defesa, ela também sabe trabalhar no contragolpe. E aí tem jogador para fazer esses lançamentos, né? E aí explorou-se no jogo de hoje, sobretudo o Martins, pelo lado do campo, né? Ele acabava ocupando o lado do corredor, né? Mais ou menos entrando em diagonal, ou ocupando o corredor, até mesmo o corredor lateral, direito, né? Usando a velocidade, usando sua técnica de velocidade, que é um jogador que mostrou que tem técnica para velocidade, para causar dano à equipe catarinense. Então, do ponto de vista da equipe que sai para o contragolpe, a gente percebeu que tem jogo, tem jogada ensaiada, tem treinamento, tem qualidade. Do ponto de vista, por exemplo, da equipe que trama ali no entorno da área dos seus adversários, a gente percebeu também que tem também muito treinamento, muita jogada ensaiada, muita troca de posição efetiva, eficiente também. A gente tem campo esticado o tempo inteiro, campo aprofundado o tempo inteiro, jogadores se filtrando, jogadores que vêm de trás. Então, ou seja, foi muito difícil, meus amigos, muito difícil neste jogo contra o Concórdia a gente ver alguma coisa de negativo no time do Fortaleza. O tempo inteiro pressionando e, mais interessante, a fome por fazer gols. No primeiro tempo, estava 1-0, fez 1-0, depois foi atrás do segundo, foi atrás do terceiro, foi atrás do quarto gol. A equipe não se contentava, evidentemente, com os gols. No segundo tempo, ela vai dosando um pouquinho ali, se preparando certamente para o próximo jogo, que já vai ser na sexta-feira, então já estava ali se dosando, evidentemente, para a próxima partida, jogando mais ou menos na boa, mas ainda assim, tendo o controle mental dos acontecimentos da partida. Isso é muito importante, né? Então, no primeiro tempo, foi uma avalanche de intensidade o tempo inteiro, do ponto de vista físico e mental. No segundo tempo, a gente viu um controle muito mais mental da partida e uma equipe jogando, administrando muito mais e também se dosando um pouquinho fisicamente. Mas o primeiro tempo mostrou que como esse Fortaleza tem um treinador que é de estirpe, gente. O cara não é fraco não, gente. É um cara, por exemplo, o cara tem pedigree, sabe? O pedigree, a Guardiola, pedigree, por exemplo, desses tipos de técnicos mais biocista, esse tipo de técnico que leva o desenvolvimento do futebol muito para frente, né? Ele, evidentemente, guardadas todas as proporções, claro, gente. A gente não tá falando de Guardiola, tá falando de Bielsa, tá falando de nada. Tá falando do Júnior Câmara, que é um grande profissional. Mas até em respeito a ele, é bom a gente tomar cuidado com essas comparações. Mas a forma de olhar para o futebol é realmente muito parecido. E esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Trata-se de um grande profissional, muito sério, muito respeitável e que está num grande clube que vai potencializar demais o seu trabalho. Acho que casou muito bem um grande profissional com um grande clube e o resultado vai ser bom para ambos. E também vai ser muito interessante para o torcedor que vai ver Fortaleza na base bem forte, bem decisivo. Foi só estreia com 6-0. Estreia com 6-0, gente. Muitos não estão conseguindo fazer isso. 6-0, entende? E outros grandes jogos virão pela frente. Sobretudo, gente, o mais importante, outros grandes desempenhos dos garotos do Fortaleza. Parabéns ao Fortaleza por essa estreia fantástica. E parabéns a quem, gente? Ao Martins, meus amigos. O menino é bom de todo jeito, faz gol de todo jeito, gente. A locomoção dele pelo campo, a forma como ele ocupa espaço no campo de ataque, a forma como ele ataca os espaços é incrível, a forma como ele ataca os espaços é incrível. Há um ano atrás o Martins não jogava tanto assim, não jogava. Isso também já é maturidade, já é aprendizagem também do Martins, esse belíssimo jogador do Fortaleza que pode render de fato, sim, muitos frutos para essa equipe do Fortaleza futuramente, gente. Realmente é encantador ver esse Fortaleza, é encantador ter visto o Martins e é encantador ter visto o desempenho dessa equipe dentro de campo, que é fruto também do trabalho do Júnior Câmara. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo, meus amigos, minhas amigas. Até o final.